Uma aprendizagem maior do que eu tenho para ouvir, e nesse momento eu chego à conclusão que eu aprenderia muito mais ouvindo. Mas vamos junto pensar um pouquinho nessa questão da arte, da psicologia e da saúde, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Muito bem. Fiquei pensando, né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente se faz, o que é a arte? Até o momento, o tempo todo aqui, né? Mas a definição referencial disso que eu estou trazendo para vocês é assim: a arte é aquilo que nos toca. E nos toca como? Na alma, de um jeito ou menos doloroso, mas nos toca. Se não nos toca, não tem o estado de arte. Pode ser que eu não esteja no estado de arte, no sentido de estar no movimento contínuo do sistema, no consumismo, de estar cheia. A arte preenche. Como que nós, então, enquanto psicólogos, como que nós podemos trabalhar, fazer essa conexão? Aí é preciso lembrar dessa frase. Pulei o slide, mas não faz mal. A frase é a seguinte: a arte exige, ela requer o homem inteiro. Se nós estamos falando de arte, estamos falando de psicologia e de saúde e de processo de individuação, então a maior arte que nós podemos fazer ou trabalhar, estarmos envolvidos, estarmos circulando esse tema central, é o próprio Opus, é a própria obra que nós somos e que aquele paciente que está conosco espera que a gente possa, junto com ele, ajudá-lo nesse processo constitutivo da unidade, daquilo que ele é. Muito bem. Para quem não sabe, foi dito rapidamente, eu trabalho no Hospital de Clínica, dentro da oncoêmato e dentro do transplante de medula óssea. Então, por isso eu acabo trazendo o paciente, né? Mas entendam o paciente na perspectiva do ethos, na perspectiva, né, do ser. Quando nós encontramos, hospital de clínicas, nós não temos ainda o protocolo eletrônico, então quando nós encontramos um protocolo, esse é de um paciente, e esse protocolo dentro de um hospital, ele caracteristicamente predomina temáticas sobre a doença e sobre o tratamento. Enquanto psicólogos, nós precisamos inserir a pessoa que adoeceu, legitimar, torná-lo legítimo para que ele possa ser protagonista da história dele e para que ele possa ser co-participante nas escolhas daquilo que vai ser feito com ele. E que tenha consciência no sentido da luz, para que ele possa, no meio desses aspectos obscuros, a dificuldade, o desconhecimento, fazer um transplante, começar um processo quimioterápico. O que vai acontecer? Tantos em volta falecem e com ele. Claro que se ele estava vindo num processo de vida alienado, comendo muito, no sentido, comendo, recebendo, quantas informações, meu Deus, a gente entra no Google da vida e aquilo é o próprio infinito encarnado no tal do laptop. Jesus! Nós vamos sendo tomados, e se nós bobearmos, ficamos horas ali.
Não tem problema. O problema é que aquilo nos consome, tanto que a gente some da própria existência. Então é preciso pôr atenção aí, é preciso pôr arte aí, pôr arte, senão nós ficamos no biomédico, em cima, sabendo tudo sobre a doença, sobre o tratamento, e sabendo nada de quem é o paciente, quem é que está ali, qual é o percurso que ele fez. Nesse sentido, é preciso voltar e verificar. Este que chegou aqui no hospital, né, contextualizando, ele é novo para mim, eu não conheço, eu não sei nada dele, eu vou conhecê-lo, ele vai me conhecer naquele contexto. Mas olhem aqui, ó, ele já iniciou há muito tempo, não só no aspecto da doença e do tratamento, da história de vida dele. Então esta retrospectiva vai me mostrar o chão, as raízes, as crenças, a cosmovisão, como é a vida para ele, como ele se relaciona com a doença e com o tratamento. Eu preciso saber disso, porque eu não sei nada. Não é porque eu sou psicóloga que eu sei trabalhar com ele. Eu só saberei trabalhar com ele a partir do que ele for me trazendo. Ele é o ponto de partida do meu trabalho. E é na relação que acontece. A teoria tem que estar aqui, ó. Não pode estar aqui, senão eu não enxergo mais a pessoa que está na minha frente. Aonde que se processa a arte? Foi dito aqui, de várias formas. Entre elas, se processa num entremeio. Não é lá nem cá. É feito sinapse. Um espaço vazio, extremamente criativo. E é aí que acontece, é na relação com o paciente que acontece. Não sou eu, como foi se a pessoa melhorou, não necessariamente eu ajudei. Se eu criei algo, bobagem, eu não criei nada. Algo se criou em mim e que eu pus atenção, que eu cuidei, que eu aqueci, cultivei ou não. Muito bem. Então, né, acho que o trabalho busca o significado e o sentido. E se a gente lembrar o Jung, ele diz, a gente não deve buscar, a gente deve encontrar. Então é nesse trabalho, junto com o paciente, que nós vamos descobrindo como que é para ele. Senão nós cometemos um erro muito grande, como o Pequeno Príncipe, né, e vamos deduzindo, projetando algo, que quando ele pergunta para as pessoas se ele sentiu um medo com o primeiro desenho dele, né? E as pessoas falaram, não, para que eu vou ter medo de um chapéu? Ele fica frustradíssimo, porque não era um chapéu, era uma jiboia que tinha engolido um elefante. Então, quantas jiboias que a gente engole em nome de um chapéu, em nome de um olhar linear, em nome de uma falta de tempo. Mas não é só o tempo cronológico, é o que a Verena Castro fala. A alma precisa de tempo. Tem lá a galinha e tem o ovo. Você põe ali o ovo e você diz, choca a galinha. Plim, chocou? Não. Requer tempo, requer aquecimento,
O que é aquecimento? É o efeito que aquela imagem, que aquela situação, que aquele estado provoca na minha alma. E como eu vou reagir a isso? Aqui é todo o processo. Então, digamos, inicialmente, o paciente chega no hospital, ele chega fragmentado, ele chega com medo, inseguro, instável, lábil emocionalmente, perdendo ou já perdeu a sua referência. Vamos pensar todos nós aqui, né? Não sei nada de ninguém, vocês não sabem de mim, mas supostamente todos saudáveis, um pouco menos, todos saudáveis. De repente, da noite para o dia, vocês recebem um diagnóstico muito ruim e com uma probabilidade de uma morte iminente ou de um processo muito invasivo. Primeira perda daquele que adoece. Qual é a perda? Qual é a grande ferida narcísica que acontece? É eu me descobrir que eu não sou saudável para sempre. Porque enquanto saudável, se você nunca teve doença, você se imagina saudável para sempre. Então é a primeira quebra, é a primeira ruptura. E é assim que ele chega. E o nosso trabalho é ajudar para que ele vá constituindo a unidade ou restabelecendo, resgatando a unidade. Então, nesse processo confusional, ele precisa achar sentido para isso que ele está vivendo, encontrar, ter um entendimento, mas não é um entendimento apenas intelectual. Ele precisa ter uma compreensão. E como a Marie von Franz fala, nós precisamos ter junto do paciente a amorosidade, porque é através da amorosidade que possibilita essa integração. Muito bem, como foi dito hoje de manhã e agora com o professor Carlos, existem ritmos. Tudo, a vida, se você pensar o tempo, né, tem o tempo de semear, de colher, de morrer, enfim, de maturar, tudo tem um certo ritmo. Vamos pensar na condição climática atual. Ela está caótica. Nós vemos flores que iriam florescer em setembro, mais na primavera, e que já floresceram em agosto, né, início de agosto. A própria uva precisa do frio, da seca, para suas raízes aprofundarem e ter daí uma uva mais saborosa. Ela não sabe mais o que fazer, quando que deve florescer ou não, né? Com isso, não é diferente o ser humano. Nós não somos diferentes. Quando estamos muito acelerados, quando estamos correndo, quando estamos com o Cronos, né, aqui, quando estamos tomados pelo sistema, percebemos como que está o nosso ritmo interno e a gente vai levando. Quando se adoece, muitos pacientes trazem isso. Uma paciente dizia: agora eu descobri que o banho é molhado. Como assim o banho é molhado? Porque ela entrava no chuveiro, narrativa dela, ela entrava no chuveiro, uma pessoa com dificuldades financeiras e etc., mãe solteira e toda uma série de compromissos. Então, quando ela entrava de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, levar filho para a creche e etc., ela, embaixo do chuveiro, preparava, num pensamento dirigido, preparava a agenda do dia. Tem que fazer isso, aquele outro. E assim ia. Ela nunca se deu conta que o banho era seco. Depois da químio, da rádio, de todo o processo de trabalho, num determinado dia ela comenta isso: eu entrava seca no chuveiro e saía seca.
agora ela sabe que o banho é molhado. Parece tão insignificante, né? Mas imagine o significado disso para ela. Porque não é se é molhado ou seco, é porque ela se deu conta da secura de alma que ela estava, né? Então o adoecimento, muitas vezes, ele vem delatar uma condição que não é passível de continuar daquela forma. Ou, com o acontecimento, a pessoa para, faz uma pausa e a obra pode se acontecer ali, se processar. Então a doença é um descompasso interno. Todos nós aqui sabemos quando nós estamos harmonizados, compassados internamente e quando não estamos, né? De vez em quando não faz mal. O que não pode ser é que se torne tão crônico que eu nem percebo mais, porque eu nem sei mais do meu ritmo interno. Muito bem. Antes foi anunciado. Então, no nosso serviço foram escritos livros. Esse primeiro livro é Oncohematotransplante, que é o título geral, o caminhar interdisciplinar. Por que o caminhar e não o caminho? Porque o caminho já está feito e muitos outros farão. Mas o caminhar é de cada um. É de cada um. Então, quando o paciente chega, que ele é abordado pela psicologia, a psicologia, claro, se eu sou psicóloga, eu sou suspeita e eu vou dizer, ela é muito importante, mas ela não é a única. E nós trabalhamos num hospital onde o paciente, ele é acometido nas suas múltiplas dimensões. A parte física, econômica, familiar, pessoal, alma, ego, espírito, tudo que vocês imaginarem é tocado, é mexido. Algo se processa aí. E aquilo que ele sabia dele, ele no primeiro momento deixa de saber. Então, nós precisamos, nós profissionais, e esse livro representa isso, nós precisamos trabalhar em parcerias, em inter-relações, para que eu possa, aquilo que é da competência da psicologia, contribuir para o médico, para o enfermeiro, para o farmacêutico e etc., assim como o terapeuta ocupacional, o musicoterapeuta, a pedagoga, serviço social e etc., também tem algo para comunicar da competência dele que vai me ajudar naquele paciente. Então é um livro onde tem 11 especialidades, todas voltadas com o foco para o paciente, mas que visa como que eu trabalho. Então a fundamentação teórica, que é fundamental, como o Gambini diz, um psicólogo, um analista precisa de duas coisas, 2 eixos principais. Quais? Teoria e atitude. Tá? Os dois, não pode faltar nenhum nem outro. Muito bem, então tem a base teórica, tem a prática e estudos de caso, enfim, como que nós caminhamos, como que o paciente caminha em cada situação, em cada perspectiva e competência, de acordo com os profissionais. Muito bem. Porque é muito diferente, né? Se a gente pensar o mapa, tinha os cartorários lá, antigamente. Só fazer um parênteses. Eu tenho um netinho maravilhoso de 5 anos. E esses dias ele me olhando quietinho. Daí ele sai com essa preciosidade.
sai com essa preciosidade. Nona, você é tão velha como os carros. Eu fiquei encantada com o processo de pensamento dele e fiquei deprimida. O tal do contraste da consciência não nos ajuda muito, gente. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque os carturários antigamente, eles estavam interessados em fazer os mapas, só que não tinha nada pronto. Porque agora o caminho está feito, alguns caminhos estão feitos, outros não. Mas eles iam fazendo conforme as evidências e conforme o imaginário também. Enquanto eles estavam ligados, né, no cosmos, na astronomia, o Jung naquele momento estava ligado no mapa do mundo interno. Okay? E é com esses mapas, entre aspas, que nós trabalhamos. Só que ter o mapa não é o mesmo que percorrer. Muito bem. Sim, então... nós vamos em busca, estou preocupada com o tempo, nós vamos em busca, procurando, junto com o paciente, para que ele encontre, para que possibilicação dele, e o que possibilita isso é o significado, é o sentido daquilo, da experiência que eles estão vivendo. Né? Também possui expressões. Quem é escolhido, ele vai ter a sua manifestação. E é preciso observar isso. É preciso compreender o que está por trás. Né? É trabalhar com a linguagem simbólica daquilo que passa a ser a expressão da experiência deles. Porque não é o fato em si, mas é como ele enxerga e como ele se relaciona. Eu não posso mudar a doença, mudar o tratamento, junto com o paciente, nós, enquanto psicólogos, nós podemos ajudá-lo a estabelecer uma relação diferenciada com a doença. Muito bem. O segundo livro, ele se trata, o aspecto de trabalho dele, a teoria, as práticas, são todas, foram escritos psicólogos dentro desta área e também dentro do que foi dito anteriormente, com a fundamentação teórica e a prática dentro desse contexto. E é um trabalho onde tem psicólogos que falam sobre o instrumento, utilizar contos de fadas, por exemplo, com as crianças, o trabalho que se estabeleceu com crianças em cuidados paliativos, outras não, as relações das mães com as suas crianças dentro desse instrumento de trabalho, os mitos e também como um processo representativo daquilo que se vive no significado do transplante de medula óssea. Né? E, vejam, é um transplante, você é retirado suas células, implantado outras, então tem toda uma questão mitológica aí, que é um campo minado, digamos assim, é um campo rico para a simbologia. Entre outros temas, né? Mas a contribuição da psicologia, a aplicação em contextos diferenciados, tanto com adultos quanto crianças, esse livro teve essa perspectiva, essa produção. Né? Aqui é uma paciente nossa, né? E ela tem a doença do enxerto contra o hospedeiro, mas por que eu trouxe essa imagem? Poderia ter trazido qualquer outra. Com aquela ideia assim, a arte é aquilo que impacta, é aquilo que nos toca, é aquilo que nos chama a atenção. Aqui a imagem está
bem ruim, mas essa paciente, ela está numa condição da pele muito ruim, é como se ela fosse inteira queimada, né? E tem outras imagens dela mesmo olhando, então a expressão do olhar. Mas a intenção é dizer, nós trabalhamos mediante imagens também, e nós somos tocados, e nós precisamos ter a consciência de como isso nos toca, porque a paciente, ela está numa condição mais ciência que nos toca, porque a paciente, ela está numa condição mais sensível, mais vulnerável. Isso significa que ela tem uma percepção que ela está mais atenta, está mais ligada para aquilo, forma que cada um reage mediante a condição dela, né? O tempo está acabando, mas eu acho que dá tempo. 5 minutos. Então, apesar da alma precisar de tempo, eu vou fazer um convite para vocês. Aqui é uma imagem do rio, né? E Cristo, então, pensando no Jó, está aí materializado, representação, mas no sentido, eu trouxe a imagem para dizer, desse transcendente, né? E isso caracteriza o rio, quer dizer, tem uma marca, tem uma identidade, e tem uma lua belíssima, belíssima, porque para se dar conta daquilo que nos toca, nós não podemos estar num ego inflado ou num ego solar. Nós precisamos da luz lunar, nós precisamos dessa luz que baixe, que nos coloque numa condição mais consciente daquilo que está se processando. Qual é o convite? Então, é uma imagem belíssima, é uma imagem romântica. Imagine vocês no rio, essa imagem, ela é convidativa. Ok. Facilmente ela pode mudar de perspectiva. Algo que é romântico pode ter um outro sentido, um outro significado, dependendo do momento, do contexto e de como você isso aí. O convite é o seguinte: nós somos terráqueos, estamos aqui na Terra, ok? A Lua está lá e eu chego para vocês fazendo uma analogia com diagnóstico, doença, tratamento, até mesmo, farei análise, vou iniciar um processo de análise. Eu estou entrando em algo que eu quero, mas que tem uma repercussão que eu não sei o que vai dar, né? Muito bem, o convite é: se hoje alguém chegasse para vocês e dissesse, embarquem na espaçonave, vocês irão ser enviados para a Lua. Não é nem para a cadeia, nem para o hospital, é para a Lua. Por que esse convite? Porque ele é inusitado, porque ele nos causa um estranhamento, porque é um absurdo, porque não combina. Nós estamos falando de arte, nós estamos falando de saúde, que convite é esse? Mas a vida faz isso, ela vem e te puxa o tapete, ela vem e te prende, ou ela vem e te embarca numa espaçonave estranha. Como se não bastasse isso, pensem, tragam isso para analogias. Muitas vezes é isso que pode acontecer. Como se não bastasse, a Lua está lá, a Terra está aqui. E se eu ficar em trânsito? E se eu nunca chegar na Lua? Vamos pensar os nossos pacientes que fazem transplante. E se o transplante não der certo? A medula que ele tinha, ele não tem mais, porque tem que ser eliminada para poder fazer. A que ele tinha não tem mais, era ruim, né? Mas estava indo, agora não tem mais. E a nova não pegou. E agora, José? O que vai acontecer? Então, nesses impasses, você não tem tempo de fazer de conta.
Você tem que se haver com a tua existência, com a tua história, com o que faz sentido para você, com o que tem valor. Aí está a grande arte, aí está a grande obra, mas ela é feita sangrando, ela é dolorosa, né? Ela é muito dolorosa. Muito bem, você pode ficar em trânsito, isso é estranho. E o que nós queremos? O estranho nos incomoda. Nós queremos aquilo que nos familiariza. E o nosso mundo interno é uma região de repouso, gente. Mas precisa estar harmonizado, precisa estar saudável. E eu preciso conhecer um pouquinho, porque senão eu nem sei voltar para casa, né? Então, esse é o nosso trabalho que requer o homem por inteiro, né? E nós sofremos com eles por vezes. Claro que tem toda a diferenciação, mas é um trabalho que ele é profundo, ele é sagrado. Então nós temos que cuidar com o luminoso, porque o luminoso é como um buraco negro, ele vai nos absorvendo, que se a gente não despertar, nós podemos nos tornar amargos no nosso trabalho, ou achar que o nosso trabalho é muito pesado. Ele é, mas ele é recompensador no sentido de que cada semente que nós cultivamos pode surgir uma flor, algo mais. Ser que eu nem veja essa flor florescer, mas se a pessoa vivenciar esse florescimento, a tarefa foi feita. Tem o terceiro livro, deu o meu tempo, né? Tem o terceiro livro, que é sobre cuidados paliativos. Por que eu pus a prática, né? É o caminhar com os cuidados paliativos. Por que eu pus nesse momento, né? Porque às vezes é isso, eu entrei na espaçonave e eu não cheguei, ou eu cheguei numa condição tal que eu vou para outra dimensão, para outro mundo, não sei. Vai haver uma separação. E nós vivenciamos isso dentro da Oncoêmato. E nós temos que acompanhar em cuidados paliativos, os familiares que o acompanham, a sua morte e o pós-morte. Esse livro é sobre isso. Particularmente, eu gosto muito dele. Por que eu gosto? Não tem importância isso. E eu estou falando, mas não tem maiores importâncias. Mas eu gosto porque o tema é pesado, mas foi escrito de uma forma que tem uma leveza, sem ser piegas, e falando do que é. Mas é por quê? Porque a gente tem um olhar para o familiar, um olhar para o paciente que morre e com o pós-morte. A última coisa que eu vou falar é assim: há muitos anos atrás, um senhorzinho, ele entrou no TMO, mas ele já faleceu, assim, 2, 3 dias ele faleceu. E ele era de zona rural, com uma família enorme, a família toda perdida, a esposa dele, estavam perdidos, estavam caóticos. Normalmente a gente não vai até o necrotério para que eles possam estar lá com o corpo, até o corpo ser liberado. Mas eles estavam tão perdidos, e o serviço social, assistente social não estava ali, que seria quem faria esse caminho, né, saindo do TMO. Como ela não estava, eu resolvi ir junto. Tá, muito bem, cheguei lá, eu vou contar rapidinho, tá? Cheguei lá, fiquei fazendo o que eu imaginava que eu tinha que fazer, acompanhando e tal. E quando já estava tudo certo e tudo liberado,
Eu, muito curiosa, pedi para a pessoa do necrotério e disse, comecei a conversar. E curiosa, eu pedi se eu podia conhecer a parte interna, a parte que familiares não vão, se eu poderia ir lá. Ele disse que sim e começou a me mostrar tudo, aqui é isso, aquilo, e esse aqui é um fígado cheio de fungos, me mostrando as peças, ok. Acho que pela minha empolgação e curiosidade, ele foi me mostrando mais e mais e mais. Eu estava achando ótimo, ótimo. Isso está narrado no livro, assim, não. Aí, de repente, ele diz, esse aqui é o pacientinho de vocês, aquele que desceu ontem. Só que o pacientinho, aquele que desceu ontem, diferente da minha relação com aquele senhorzinho que morreu, aquele pacientinho, eu estava cuidando dele fazia quase um ano, cuidando da minha parte, né? Acompanhando, fazia quase um ano. Quando ele disse isso, Jesus, a minha empolgação, o meu interesse pelo conhecimento, pela anatomia, como que era, e o que é isso, eu estava achando o máximo, de verdade. Imediatamente, eu poderia dizer, ali se processou um momento criativo, artístico, doloroso. Imediatamente, aquilo que era interessante, veio uma indagação interna dentro de mim, assim, como aquele pacientinho de ontem, porque ele falou, olha aqui, ó, esse fígado aqui tá minado de fungos, né? E fez uma brincadeira, tipo, é uma horta de fungos. Eu fiquei horrorizada, como que ele podia falar desta forma do fulaninho de tal? E como que aquele pedaço ali, nada a ver que antes eu estava achando interessante como que eram os fungos, como que aquele pedaço ali podia ser o meu paciente? Não podia ser o meu paciente. Eu estou trazendo essa experiência pessoal porque foi um erro meu. Entendem isso? Eu estava tão na teoria, tão na tecnologia, tão encantada, que eu estava perdendo aquilo que eu acho o mais importante e o mais bonito do nosso trabalho, que é um trabalho sagrado, sagrado. Isso faz muitos anos, quase uns 20 anos. A partir daquele momento, eu introduzi lá no nosso serviço o que a gente chama de ritual de despedida. Então, o paciente morre e não é só um corpo que vai. Não. Nós fazemos um ritual com toda a equipe. O ritual é personalizado, se a família é religiosa, é por aí, se a família não se ela quer musicoterapeuta, é feito conforme os valores da família, porque aquele corpo ali tem nome, ele tem identidade e ele merece respeito. Então eu fecho a minha fala nesse sentido. Se nós lembrarmos do valor maior, do sentido maior do nosso trabalho, que é o sagrado, eu acho que nós temos uma chance de fazer um trabalho bacana. Né? Obrigada. Obrigada. Vou deixar aqui também com você Tem outras imagens dela mesmo, olhando, então, a expressão do olhar. Mas a intenção é dizer, nós trabalhamos mediante imagens também, e nós somos tocados. E nós precisamos ter a consciência de como isso nos toca, porque a paciente ela está numa condição mais sensível, mais vulnerável. Isso significa que ela tem uma percepção que ela está mais atenta, está mais ligada para aquilo